Correio Rural, o agronegócio, empreendimentos rurais e as novidades no setor agrícola. Apresentação: Sandro Fávero. Olá, muito bom dia, caro guaibeiros. Estamos abrindo mais uma edição do Guaíba Correio Rural, a revista diária do agro. Hoje é terça-feira, 23 de setembro de 2025. Nosso programa tem o oferecimento do Senar RS. Força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, o app atualizou. Baixa agora e abre tua conta. Nosso programa tem Jefferson Gomes na mesa de áudio, as gravações de Cleiton Lopes, coordenação de central de Guilherme Silveira, reportagens de Vanessa Pedroso e Eduardo Souza, a gerência de jornalismo é de Rafael Sequim, direção-geral de Claudinei Girotti, edição e apresentação de Sandro Fávero. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. O aplicativo Banrisul está de cara nova, moderno, intuitivo e completo. Baixa agora mesmo e abre tua conta pelo celular. Tem agro, Dona Guaíba. E o assunto de abertura do programa desta terça-feira é a declaração do Imposto Territorial Rural. O prazo para entrega termina em uma semana. O tributo federal é cobrado anualmente das propriedades rurais. O prazo para a apresentação da declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o ITR, termina no próximo dia 30 de setembro. A orientação é que os contribuintes estejam atentos às providências cabíveis caso deixem de cumprir a obrigação no prazo ou apresentem informações incorretas. De acordo com o advogado da HBS Advogados, Frederico Bus, a apuração do ITR deve ser feita e enviada pelo contribuinte via internet até a data definida pela Secretaria da Receita Federal. Posteriormente, a declaração fica sujeita à homologação pelo fisco. Importante alertar que a entrega da declaração fora do prazo acarreta penalidades, assim como o não pagamento da primeira parcela do tributo integralmente até o próximo dia 30 de setembro. O ITR pode ser pago em até 4 parcelas mensais. O pagamento do ITR pode ser realizado em cota única ou até em 4 parcelas mensais iguais e sucessivas. A primeira deve ser paga até o último dia útil de setembro e as demais até o último dia útil de cada mês seguinte. No caso de atraso, incidem multas de mora de 0,33% ao dia, limitada a 20%, e juros equivalentes à taxa Selic acumulada mensalmente desde o mês seguinte ao vencimento até o anterior ao pagamento, acrescidos de 1% no mês do efetivo pagamento. Segundo o BUS, mesmo após a entrega da declaração, o contribuinte pode optar por antecipar o pagamento ou ampliar o número de parcelas, hipótese em que será necessária a apresentação de declaração retificadora. Ele destaca ainda que erros, omissões ou inexatidões podem ser corrigidos por meio de retificação, desde que apresentada antes de eventual procedimento de lançamento de ofício pela Receita Federal. Da agência AgroEffective, Nestor Tipa Júnior. Obrigado, Nestor. E agora a gente fala das perspectivas para a próxima safra de grãos, que tem potencial para alcançar novo recorde. Conab, informação e serviço ao alcance do produtor. A depender das condições climáticas a serem registradas ao longo da safra 2025-2026 e em meio aos desafios econômicos, a produção de grãos no país tem potencial para estabelecer um novo recorde, podendo chegar a 353 milhões e 800 mil toneladas no novo ciclo. Este resultado é influenciado em especial pela expectativa de aumento de área.
principal produto cultivado no país, a Conab projeta para a soja um novo aumento na produção em 3,6% em comparação com o ciclo 2024-2025, sendo estimada em 177 milhões e 600 mil toneladas. Este aumento é influenciado pela expectativa de maior área semeada para o grão e pela recuperação de produtividade no Rio Grande do Sul. Caso não haja nenhum problema climático, a produção da oleaginosa deve alcançar mais um recorde produtivo, reforçando a posição do Brasil como o maior produtor mundial de soja. No caso do milho, as projeções para a safra 2025-26 indicam um aumento na área cultivada, tanto na primeira quanto na segunda safra do cereal, em relação ao registrado no ciclo 2024-25. Mesmo com a expectativa de uma maior área semeada total para o grão, a produção somada às 3 safras de milho é prevista em 138 milhões e 300 mil toneladas, leve redução de 1% à colheita registrada em 2024-2025, diante de uma perspectiva de queda na produtividade média nacional nas lavouras. O gerente de produtos agropecuários da companhia, Sérgio Roberto Santos, explica os motivos que levam os produtores do cereal a demonstrarem maior interesse na destinação de área para a cultura. O aumento da área de milho tem muito a ver com a demanda dentro do Brasil, tanto para o etanol de milho, que está crescendo bastante, quanto para a produção de carnes, já que o grão é a base da ração animal. Também há uma boa perspectiva para as exportações, o que anima ainda mais o produtor. Além disso, a gente espera uma valorização do milho no primeiro semestre de 2026, porque normalmente a oferta é menor nesse período, enquanto a demanda segue firme no mesmo período. E não dá para esquecer do lado agronômico. O milho entra muito bem na rotação com a soja, ajudando a manter a produtividade das lavouras e diversificando a renda do produtor. Outro produto que pode registrar novo recorde na colheita é o algodão. A boa rentabilidade da fibra e a possibilidade de venda antecipada da produção têm levado os produtores a optarem pela cultura ou ampliarem suas áreas. Neste cenário, a expectativa para a safra 2025-2026 é de um crescimento de 3,5% na área semeada, impulsionada por estados com grande potencial para o cultivo, como a Bahia, Piauí, Minas Gerais e Tocantins. Com isso, a produção deverá crescer 0,7%, alcançando 4,09 milhões de toneladas. Já o panorama para a safra 2025-26 de arroz no Brasil se apresenta mais desafiador aos agricultores, resultado da ampliação da produção nacional e internacional em 2024-2025, que gerou excedente de oferta e desvalorização do grão. Diante deste cenário, há uma tendência de retração na área cultivada nos principais estados produtores. Também é esperado uma redução na produtividade média nacional, reflexo do patamar excepcional registrado na última safra de 2024-25. Ainda assim, o país deve registrar uma produção que assegure o abastecimento interno, como reforça o gerente de produtos agropecuários da Conab. Sem dúvida nenhuma, a gente tem um cenário positivo de abastecimento, a gente tem uma redução de área, sim, porém essa queda ela não é maior, principalmente devido, a gente destaca as políticas de incentivo à produção de arroz por parte do governo federal, a gente destaca aqui os juros subsidiados, a gente destaca também as operações de apoio, como os contratos de opção de venda, e além disso também a gente destaca que o produtor ele tem elevados custos fixos, que eles têm a necessidade do cumprimento desses custos, né, do pagamento desses custos. Além disso, a gente tem um cenário de soja com um preço menos atrativo, e o bom nível de abastecimento hídrico no estado, sem dúvida nenhuma, também é um fator aí determinante que vai reduzir esse movimento de queda diária no principal estado produtor, que é o Rio Grande do Sul. No caso do feijão, em virtude de ser uma cultura de ciclo curto, a tendência é que a safra 2025-2026 se estabeleça próxima da estabilidade. Somando os 3 ciclos da leguminosa, a Conab prevê uma área semeada em 2.700.000 hectares. Com isso, a produção fica próxima a 3.100.000 toneladas na safra 2025-26 e assegura o consumo previsto no país.
Além da análise dos grãos, o estudo também trouxe um panorama para o mercado das principais carnes produzidas no país. A produção em 2026 das 3 carnes mais consumidas pelos brasileiros, bovina, suína e de frango, está estimada em 32.300.000 toneladas. O volume previsto, caso se confirme, representa um novo recorde na série histórica da companhia. O bom resultado é influenciado pelo aumento na produção de carne suína e de frango, que deve chegar a aproximadamente 5.800.000 toneladas para os suínos e 15.900.000 toneladas para o frango. Ainda que neste ano o Brasil tenha registrado um caso de influenza aviária em maio no Rio Grande do Sul, o foco foi rapidamente controlado, o que sustenta o posicionamento do Brasil como principal fornecedor global da proteína de frango. Assim, a expectativa é de continuidade da trajetória positiva das exportações em 2026, com um volume total embarcado estimado em 5.400.000 toneladas. O gerente de fibras e alimentos básicos da companhia, Gabriel Rabelo, explica que mesmo com a elevação nas vendas de carne de frango ao mercado internacional, o abastecimento interno está garantido. O Brasil teve esse caso no início do ano de influenza aviária numa granja do Rio Grande do Sul, que foi rapidamente contido, mas a gente enfrentou vários embargos ao longo dos meses que se seguiram, sendo que a maioria dos países dos destinos da carne de frango brasileira foram flexibilizando e restringindo cada vez mais só a localidade do foco, liberando os embarques de outros municípios e de outros estados. Essa flexibilização dos embarques dos outros países, aliado à abertura de novos mercados, isso ajudou a manter o volume de carne embarcada e é esperado que a gente ou mantenha uma estabilidade, uma leve alta no fechamento do ano de 2025. E para 2026 a gente ainda projeta um aumento de 2,5% nas exportações, o que, aliado a um aumento de 2,8% na produção, ainda assim garante um aumento da disponibilidade interna, que é todo o produto que sobra aqui dentro, que fica disponível para o brasileiro consumir, um aumento de 3%. Então, sim, o abastecimento está garantido. Cenário semelhante é observado para a carne suína. A produção recorde para esta proteína possibilita o aumento na disponibilidade interna, projetada em 4.300.000 toneladas em 2026, além de uma nova alta nas exportações, analisa Rabelo. A abertura de novos mercados garante a expansão das exportações, mesmo com a diminuição do principal consumidor e produtor de proteína suína no mundo, que é a China. E aqui eu cito as Filipinas. Para se ter uma ideia, no acumulado de 2025, as Filipinas respondem pelo dobro da participação da China já. E mesmo assim, o abastecimento ainda está garantido. No caso da carne bovina, a produção brasileira atingiu recorde histórico em 2024, totalizando 11.100.000 toneladas, impulsionada pelo elevado abate de fêmeas no final do ciclo pecuário. Já em 2025, observa-se o início da reversão do ciclo, com previsão de que a produção encerre o ano com leve retração, estimada em 10.900.000 toneladas. Para 2026, a tendência de recuo mais acentuado na produção, consequência da menor disponibilidade de animais para abate em função da ampliação da retenção de fêmeas e da recomposição de rebanhos. Assim, a estimativa da Conab é que a produção de carne bovina chegue a 10.600.000 toneladas no próximo ano. Mais informações sobre os cenários para a agropecuária na temporada 2025-2026 podem ser encontradas no site da companhia em www.gov.br/Conab. Reportagem Flávia Agnello. Obrigado, Flávia. E assim concluímos este primeiro bloco em nome do Senar RS. Força para o agro, a força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, o app atualizou. Baixa agora e abre tua conta. A gente vai para o intervalo e volta em seguida para falar de silvicultura aqui no programa. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa desta terça-feira, dia 23 de setembro de 2025.
Nosso programa tem um oferecimento do Senar RS. Está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo. Porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. O aplicativo Banrisul está de cara nova, moderno, intuitivo e completo. Baixa agora mesmo e abre tua conta pelo celular. Tem agro, tô na Guaíba. Bom, no Guaíba Correio Rural da manhã de hoje, a gente vai falar do seminário que será realizado na próxima quinta-feira, que vai tratar de silvicultura na região do Vale do Taquari. O evento vai acontecer às 13h, lá na Associação dos Funcionários da Sertaja, no município de Taquari. É uma promoção da Emater, também da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado e da própria Prefeitura Municipal lá de Taquari. E é para lá que a gente vai agora. Vamos para a região para conversar com o Álvaro Malman, ele que é engenheiro florestal, extensionista do Escritório Regional de Lajeado da Emater e extensionista rural. Caro Álvaro, seja bem-vindo aqui à programação da Guaíba na manhã de hoje. Bom dia. Ok, bom dia a vocês todos. É uma satisfação de conversar sobre uma proposta, né, que é justamente uma retomada de algo que acontecia rotineiramente no município de Taquari, aqui no Vale do Taquari, e por questões aí da pandemia e outras questões mais diversas representadas pelo setor, ele ficou esquecido um bom tempo, né? Sim. Aí em 2017 nós fizemos a última edição e estamos resgatando agora, então, em 2025, esse trabalho de voltar a conversar sobre a cadeia da silvicultura na região, que é extremamente importante para esses municípios no entorno de Taquari. Claro, perfeito. Claro, a gente sabe de toda a força que há, por exemplo, na produção do tabaco, não é? Há uma necessidade muito grande de produção de madeira comercial e, claro, que também para outras atividades, ao mesmo tempo que nós temos aí uma região muito afetada, não é, pelas enchentes, que acabou por prejudicar também as matas ciliares. A gente tem falado sobre isso, inclusive, aqui no programa, até recentemente com a Embrapa, que lançou aí um manual próprio para restauração. Vocês vão tratar dos dois temas, de recuperação florestal e também da exploração comercial, é isso? Isso, na verdade, o Vale do Taquari hoje, a nível de Rio Grande do Sul, ele é o terceiro polo mais volumoso em termos de número de quantidade de hectares produzidos, principalmente em cima de eucalipto, né? Tá. Nós estamos aí com a faixa de 40 mil hectares plantados num universo de 900 a 1 milhão de hectares produzidos a nível de Rio Grande do Sul, né? Então é um polo extremamente importante no aspecto comercial. E sob esse aspecto comercial, então, a gente tende a resgatar o que se tem de presente hoje no setor florestal. Como eu comentava no começo, nós tivemos lá em 2017 uma interrupção e de lá para cá o setor mudou muito o seu panorama, né? Então esse é um dos aspectos que a gente vai tratar no seminário em si, dar uma noção mais clara de como é que estamos no setor florestal nesse momento. E também como o município de Taquari, a exemplo de municípios que começa lá em Santa Bárbara do Sul, lá passa por Mussum, Encantado, Estrela, Lajeado, Cruzeiro do Sul, são banhados pelo rio Taquari e eles foram fortemente impactados no seu aspecto ambiental no que diz respeito às florestas ripárias dos ambientes que margeiam esses rios, né? E a partir daí também nós vamos tratar um pouco da recuperação dessas áreas que foram fortemente atingidas. Então, o aspecto comercial e o aspecto ambiental serão tratados no seminário. Perfeito, excelente. É uma série de painéis e palestras, a gente vai trazer uma a partir de agora. Começando às 13h30, nós teremos o engenheiro florestal da AGEFlor, Daniel Kiss, já participou aqui do programa falando do setor de base florestal, né? O cenário atual e questões de mercado sendo debatidas, não é? Isso, cada ano modifica um pouco, né? Porque o setor florestal é muito dinâmico. Você vai derrubando floresta, vai plantando floresta e você tem estoque o mais diverso para comercialização, seja no aspecto do comércio interno como externo, né? Então a AGEFlor, ela anualmente, ela publica um anuário, vamos dizer assim, né, que basicamente dá uma noção de como é que anda o setor florestal. E para o 2025 essa publicação já existe e ela dá uma informação geral sobre todos os aspectos, né, não só o aspecto da
da floresta diretamente relacionada à produção de madeira, de serraria, de lenha, etc. e tal, mas também um aspecto indireto, né, que é o aspecto biológico, ambiental, relacionado a culturas relacionadas com apicultura, etc. e tal. Então o Daniel vem dar um pouco dessa noção do que está escrito nesse anuário e dar uma noção do que acontece na floresta no ano de 2025. Perfeito. Às 2h15, o uso da floresta na pequena propriedade rural, aí exatamente para a atividade da agricultura familiar, não é? Isso, para você ter uma ideia, nós estamos aqui no Vale do Taquari, praticamente toda ela, nossa estrutura fundiária é propriedades coloniais, né, que vão aí até em torno de 16 hectares e meio, algo de média. Então, na verdade, a atividade, a pequena propriedade rural tem uma dinâmica um pouco diferente com relação às grandes florestas que são plantadas para o aspecto comercial, principalmente para o mercado externo. Então, nós vamos trabalhar com o engenheiro Juarez Pedroso Filho, da FUBRA, né, que é uma empresa que está, digamos assim, também relacionada diretamente à pequena propriedade rural, para dar uma noção como é que funciona a coisa, a dinâmica dentro da propriedade rural e como é que esse produtor se comporta com relação ao mercado. Perfeito. A gente tem falado muito, né, da integração lavoura, pecuária, floresta, e essa é a próxima temática que será debatida, não é? Quando temos a possibilidade de criar junto com as árvores plantadas, não é? Com sombreamento, bem-estar animal, não é, caro Álvaro? Isso, a região de Taquari aqui é uma região já de transição que vai para a região carbonífera, e depois nós entramos no bioma Pampa, aí também, que é um bioma que tradicionalmente produz gado de corte, etc. e tal, né? Então nós temos, na verdade, assim, uma possibilidade de integrar a floresta a esse ambiente sem degradar o ambiente propriamente dito e mantendo suas características. Então a floresta entra como uma forma, digamos assim, não de ocupação total da área, mas numa ocupação parcial, com linhas de plantio de floresta, através do sistema silvopastoril, que dá a condição de você consorciar a floresta com o gado de corte, com o gado de leite e assim por diante. E a gente tem observado, então, que daí não só o aspecto florestal é beneficiado, mas também a questão animal. Para te ter um exemplo, em termos de consórcio de sistema silvopastoril floresta com gado de leite, nós temos a ampliação, um incremento de 20% da produção apenas com a introdução do elemento floresta no processo e o bem-estar animal que causa essas vacas produtoras de leite. Excelente. Outro assunto que será debatido, aquilo que a gente falou antes, né? A restauração das... O sistema silvopastoril, Gilmar De Ponte, teu colega, engenheiro florestal da Emater, será o debatedor. Às 13h30, Mata Ciliares, aí, restauração, assunto aquele que a gente tratou antes, não é? Isso, exatamente. Na verdade, são N entidades aí de pesquisa, as universidades, principalmente a Embrapa, também está envolvida muito diretamente nesse processo, e nós temos aqui na região do Vale do Taquari a Univac. Então, a professora bióloga Elisete Maria de Freitas, que é coordenadora do curso de Biologia, que trata muito dessa questão com trabalhos científicos de conclusão de curso, de alunos, né, da pós-graduação. Então, nós temos muita noção de como é que se comporta o ambiente ripário, aquele ambiente que fica nas margens do rio Taquari, não só no aspecto do que se perdeu, mas se tem, através da universidade, um histórico do que tinha, né? Então essa professora vai dar uma noção de como é que a gente vai poder pegar esse material inicialmente existente e trazer de novo para esses ambientes, para no sentido de recuperar aquilo que nós perdemos e ter um ambiente ambientalmente correto e em condição de nos dar o resguardo, digamos, das margens do rio Taquari no aspecto ambiental da floresta. Tá bem. Próximo assunto, vegetação na rede, vai tratar da vegetação em áreas de extensão de rede elétrica, é isso? Isso, nós temos assim várias companhias de energia elétrica aqui que trabalham, né? Nós não temos só a RGE Sul, que fornece energia para nós, mas várias cooperativas, a Sertel, a Serfox aqui em Fontoura Xavier, a Sertel em Teutônia, a Sertaja, que é nossa parceira nesse assunto aí em Taquari, né? E nós temos muito problema que a partir do momento que se instalam as florestas, as grandes extensões de floresta, elas na verdade são cortadas por grandes redes de energia elétrica.
E se nós não tivermos o cuidado de deixar aqueles aceiros, aqueles caminhos, digamos assim, para a implantação correta da energia elétrica e ela conseguir transmitir, essas companhias conseguir transmitir a contento, nós vamos ter problema da árvore na rede, né? Então, esse é um assunto interessante para que as cooperativas de energia elétrica trabalhem sobre isso conosco aí nesse dia. Tá bem. Às 4h30 da tarde, boas práticas para estimular o fomento florestal. É técnico esse debate. É técnico, sim, e nós trabalhamos também antes, no assunto anterior, na questão das redes, nós trabalhávamos com a Certage Energia, né, e agora nós vamos trabalhar com o engenheiro agrônomo Israel da Certage Desenvolvimento. Tá. Na verdade, é o fomento para esse trabalho. Na pequena propriedade rural, muitas vezes o produtor, ele ocupa a área, aquela não destinada para o gado e para a cultura anual, né? Ela ocupa a área com a floresta. Então nós temos um projeto de fomento em que o produtor, às vezes muito descapitalizado, não consegue ter recursos suficientes para implantar a floresta, desde a muda até o manejo necessário, o acompanhamento. Então essas cooperativas, assim como o exemplo da Emater Rio Grande do Sul, fazem esse trabalho de fomento e acompanhamento dos pequenos propriedades rurais. E esse é o trabalho que a gente vai ter aí quando se fala do manejo da cultura no desafio e solução para a pequena propriedade rural. Perfeito. Por fim, Israel Rosa da Silva, que é engenheiro agrônomo da Certage Desenvolvimento, vai falar dos desafios e soluções para o manejo do eucalipto, não é? Isso, nós temos várias empresas aqui que tem, no caso aqui também nós temos a Dexo, aqui uma empresa de fomento aqui na região, né? Sim, que trabalha com essa questão das boas práticas de estimular o fomento, né? Então, é um trabalho formiguinha, na verdade, né? Um pouco da junção de esforços de cada uma das empresas, das entidades, das universidades, no sentido de trazer aquilo que se tem de bom hoje em termos de manejo das florestas, tanto para pequena como para grande propriedade rural, e a gente vai trazer um pouco disso também para mostrar para o pessoal que é possível, tanto o pequeno como o grande, desenvolver atividade florestal, ter retorno disso e estar, digamos assim, ambientalmente correto dentro do seu processo de desenvolvimento da atividade. Excelente. Muito bem, depois de amanhã, portanto, quinta-feira, a partir da 1 da tarde, lá em Taquari, o seminário regional que vai tratar da silvicultura, não é? Esse tema tão importante e que traz divisas e que também recompõe, né, áreas degradadas a partir aí das últimas adversidades climáticas. Muito bem, quero agradecer o Álvaro Malman, engenheiro florestal, coordenador do evento, extensionista rural do Escritório Regional da Emater de Lajeado. Sucesso no evento, caro Álvaro. Sim, só uma observação ainda, complementando, nós vamos ter paralelo ao evento também, uma grande exposição de verdade. Equipamentos do setor, né? Isso pode, digamos assim, ser atrativo para o pessoal, aqueles que não querem, digamos assim, apenas ouvir sobre o setor, podem experimentar, digamos assim, o contato com aquilo que o setor tem para mostrar em termos de novidade aí. Insumos, maquinário, equipamentos. Perfeito. Isso aí, perfeito. Então tá, também tá dado o recado. Abraço, Álvaro. Obrigado a vocês, esperamos todos aí, então, aqueles que são relacionados ao setor silvícola aí, dia 25 a 1h, então, lá em Taquari, na sede da Acerta. Obrigado a vocês aí pelo apoio a todo o nosso movimento aí. E assim concluímos mais uma edição do nosso programa, em nome do Senar RS. Força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, o app atualizou. Baixa agora e abre tua conta. Para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente, acesse o nosso canal da Rádio Guaíba no Spotify, que em seguida o programa já estará disponível. A gente fica aqui e se reencontra amanhã, quarta-feira, às 5h30. Até lá e um grande abraço. Você ouviu Guaíba Correio Rural.